Olá, conectado! Olá, conectada! Você está comigo, Cadu Freitas, aqui no Razão Social, que traz boas ideias, conexões e pautas positivas. E olha só, eu não sei para onde eu vou, mas eu só sei que eu tenho que chamar uma pessoa que me pediu para ser chamada. Essa pessoa chama-se Marcelo Leite, diretor do programa. Tudo bem, Marcelo Leite? Bem, Cadu, primeiramente, obrigado pela confiança em aceitar participar de alguma coisa que, para mim, é inédita, né? Um jornalista não sabe a pauta do programa, deve ser inquietante, né? Agora, você imagina que a maioria da população, nesse momento, está sentindo a mesma coisa que você. Completamente inquietada, com notícias as mais diversas, muitas vezes, inclusive, conflitantes, né? A cabeça da pessoa não tem como ficar tranquila. Então, eu quis fazer com que você seja essa população hoje. Por isso, eu não te passei a pauta e nem os convidados que vão te ajudar a conduzir esse programa. O sentimento que eu estou tendo, e que eu acho que vai servir de pauta aí para vocês, é que a gente tem uma quantidade de informações, principalmente esse dizem bombando, mas para mim é bombardeando os cérebros das mídias sociais, né? Que, inclusive com essa quantidade enorme de fake news, que também tem um ditado que diz que mentira tem perna curta, e no caso aí eu acho que é exatamente o contrário, essas mentiras estão com pernas enormes e com estragos tão ou maiores do que um novo tipo de corona que pode vir aí. E para gravar isso tudo, a gente já tem um problema das posturas de autoridades, de decretos, leis, que as pessoas não conseguem mais nem interpretar, de tantos que são gerados nessa outra pandemia, que paralela à nossa pandemia de saúde, né? E com isso que está acontecendo, o que a gente está vendo também é o surgimento de vários especialistas, né? Agora a gente tem especialista em tudo, né? Infectologia, planos de contenção, grandes saídas para o futuro, milagres econômicos, todo mundo sabe o que tem que fazer. Caduzinho, a gente está junto nesse projeto aí porque a gente tem objetivos comuns, né? A gente falou no início que a gente queria amplificar a voz daqueles que não conseguem, a gente quer levar ideias boas para o maior número de pessoas que a gente puder, tentar fazer com que essas conexões entre essas pessoas, e a gente tem conseguido isso, gerem mais boas ideias e que as pessoas possam, em algum momento, nem precisar que a gente amplifique mais essas vozes, né? Então, essa experiência, eu acho que eu vou me permitir aqui passar para você tudo que a gente ouviu durante esse tempo todo e que você, com os nossos convidados, consiga dar uma luz para a gente, tá? Eu sei que, no caso dos jornalistas, vocês estão com dificuldades ainda maiores, que hoje em dia, para você conseguir fazer uma apuração correta, que é o que a gente precisa, vocês estão com problemas os mais diversos, como dificuldade de deslocamento, as boas fontes estão sendo usadas por diversas pessoas e, além de tudo, elas devem estar em isolamento, o que complica ainda mais, né? E as pessoas estão ansiosas por respostas rápidas, o que facilita ainda a gente receber uma resposta não muito bem trabalhada e normalmente com erro, né? Bem, dada essa explicação de como é que vai ser o programa, Cadu, eu vou te facilitar um pouco e vou chamar os nossos convidados para te ajudar, tá? Primeiro, vamos chamar aqui o Sérgio Carvalho, jornalista e especialista em mídias. Que isso? Boa noite, Sérgio. Oi, Cadu. Oi, Marcelo. Boa noite. Bom dia. Que surpresa, é um prazer hein? estar aqui com vocês. O segundo convidado, Cadu, eu acho que você também vai ficar feliz de ver, é também jornalista e professor Luiz Santoro. Não acredito nisso. Luiz Por que não, Santoro no rapaz? meu programa? Claro, cara. Pô, só assim que eu posso falar com o Marcelo me convencer. Se fosse por você, eu não viria, não. Mas pelo Marcelo, eu estou vindo. Muito Um bom, abraço, meu prazer mestre, estar aqui. querido amigo Santoro. Prazerzaço estar com você também. Que surpresa, hein? Que isso? Para fechar esse time, não podia ser outra pessoa, além do nosso consultor e comunicador, Francisco Barbosa.
Por isso que você não me atendeu hoje, né, Francisco Barbosa? Liguei para você 2 vezes hoje durante o dia para essa nossa produção especial e você, que sempre me atende, né, me faz essa surpresa também. Ah, meu Deus do céu. Caduzinho. E aí, cara? Tudo bem, Cadu? Sérgio Barbosa, tá entregue aí a minha participação. Acho que vai ser um debate bacana aí. Obrigado pela compreensão, por ter mantido essa surpresa durante esse tempo todo. Cadu, estão sabendo disso há pelo menos quase um mês e conseguiram manter essa surpresa aí. Muito obrigado a vocês, obrigado por tudo. Obrigado ao nosso operador Bruno e ao Rafael também, que conseguiram fazer com que isso acontecesse. Bom programa para vocês. Obrigado a você também, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Olha, vou dizer a primeira coisa, que sorte de vocês que a gente está em distanciamento social, porque eu não sou um cara adepto da violência, vocês sabem disso, mas, pô, como um chinelinho, de repente, no bumbum de cada um eu daria, porque, pô, covardia me colocar nessa expectativa e nessa realidade de conversar com 3 pessoas, e quarto seria o Marcelo também, que eu admiro muito. São 3 profissionais hoje aqui com a gente no Razão Social, na 94 FM, que eu admiro, respeito, sei que cada um no seu cenário faz um trabalho de motivação, de respeito à comunicação, de trazer a realidade, fatos verdadeiros, sem comprometer, né, a nossa sociedade. Então, vou fazer essa abertura aqui, agradecendo pela ordem ao Sérgio Carvalho. Fica até mais fácil, viu? O Marcelo Leite sabe disso, que eu sou um troca-nomes daqueles, né? Eu troco o nome de todos os meus convidados. Como diz o Barbosa, eu faço barbosices. Então, às vezes, eu troco o nome dos meus convidados. Mas hoje vai ser mais fácil, porque eu estou entre amigos. Então, se eu errar, é porque tem alguma coisa errada, realmente. Eu tenho que depois procurar um médico depois da pandemia. Mas, então, bom dia para você, Sérgio Carvalho. Um prazer, meu grande amigo também. O Sérgio teve uma passagem comigo muito interessante quando eu fiquei uma época da minha vida fora dos veículos de comunicação. Ele me convidou. A gente, na verdade, tinha uma relação até fora da comunicação, e o Sérgio me convidou para ir até a Rádio Tupi naquela época, fazer uma entrevista de trabalho, e só não vingou porque não vingou, não era para acontecer. Então, Sérgio, é muito bom ter você aqui, viu, Sérgio? Prazerzão estar aqui no Razão Social, e a gente vai ter um papo sobre essa importância, né, da comunicação. Professor Sérgio Carvalho. Prazer é meu, Cadu. Sempre um prazer, uma honra enorme participar com você. É sempre um prazer bater esse papo aí. Ainda mais cercado de outros grandes amigos, né? Rosa, Santoro. Aí tá tudo em casa. Tá tudo em casa, pois é. Foi uma bela surpresa, porque a gente tem afinidades, então isso é muito bacana. Luiz Santoro, você promete que você não vai me xingar no meu programa hoje, Santoro? Prometo, hoje eu não tenho programa, não. Hoje eu não vou xingar você. Não, pode xingar um pouquinho. Eu já xinguei antes, entendeu? Então, aí ficou por conta já, né? Então tá bom, tá certo. O Santoro também é um grande professor, jornalista, publicitário, químico, né? Químico também, porque ele saca muito. Aliás, aprendi recentemente a diferença entre uma palavra que eu não sei fazer e a cloroquina, né? Hidroxicloroquina. Garoto, você achou que eu não fosse falar, né? Tá vendo? Treinei, amigo, treinei. Comunicação é treinamento também. Então, tá aí o Santoro, obrigado também. E Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, tá bonito. Vocês que estão acompanhando Razão Social no rádio, na 94 FM, a gente também agora está trazendo o Razão Social para o YouTube, para complementar, né, o nosso conteúdo também visual, audiovisual. Então, Barbosa é o nosso homem chique dos nossos convidados aqui, é o galã dessa mesa. Tá bom, tá bom. E 3 carecas, né? 3 carecas, só ele. 3 carecas e um cabeludo, pois é. Então, Barbosinha, para mim, prazer ter você aqui no Razão Social, que você também colabora, né, bastante com o programa, que você antecede o nosso dia, né? O domingo vem antes do sábado, né? A turma do rádio. Então, o Barbosa tem um papel fundamental, não só
para a comunicação, mas também para os amigos. Então, bom dia, Barbosa. Bom dia, Cadu. Muito bom estar com você. Muito bom poder participar desse programa. Deus me deu esse presente que é poder me comunicar com você todo dia, né? Eu tenho todos os dias a gente está se falando, todos os dias a gente está, assim como com o Santoro, com o Sérgio ainda não consegui, mas ele que me aguarde, porque nós somos uma tribo que se fala todos os dias, e isso é muito bom, e fala das atualidades, mesmo sendo uma coisa árida nesses tempos de quarentena e pandemia, a gente faz com que, no final das contas, sempre a gente acabe o dia sorrindo, e se abraçando virtualmente e se beijando virtualmente. É uma honra e um prazer estar mais uma vez participando do teu programa. Agradeço ao Marcelo demais por essa ideia e por esse convite. Estou feliz da vida. E quem está acompanhando a gente aqui na 94 FM sabe que o Razão Social tem essa levada também, né? Trazer pautas positivas, falar de temáticas importantes para a sociedade. Temos aqui 3 craques na área da comunicação e o Marcelo abriu o programa me deixando surpreso realmente, né, com essa, eu não sabia da pauta, topei o desafio. Em último caso, eu dava o pause aqui e fingia de morto, né? Pô, caiu a conexão, já que a gente está com uma produção especial, né, remota, de forma em distanciamento social, em modo especial aqui no 94, então eu estava tranquilo, mas eu confio bastante no Marcelo, é um cara que eu conheci também e que apoiou o projeto Razão Social desde o início. Então é isso, eu queria aproveitar então esse nosso primeiro giro aqui de bate-papo, saber de vocês, né? A gente, quando o Marcelo traz essa ideia de que tem muita informação acontecendo, muita desinformação, contra-informação, e a gente acaba que fica doente, a gente está ficando adoecido com essa história toda. Então eu queria saber de vocês, Sérgio, Santoro e Barbosa, como é que vocês têm vivenciado isso também, não só na área de vocês, mas também na vida pessoal de vocês. Pode começar, Sérgio, vamos lá. Pois é, são novos tempos, né, que a gente está enfrentando, novos desafios, e realmente a vida virou uma grande loucura, né? Se a gente parar para pensar que a gente tem que tomar cuidado para sair de casa, e tem que tomar cuidado com o que chega na sua casa, por conta de você fazer uma compra e poder se contaminar, é uma loucura. Se você for parar para pensar em todas as possibilidades de se contaminar, de contaminação, aí realmente você pira. Eu que sou um cara, como vocês, né, também, muito ligado em informação, imagina, eu ouço, normalmente, né, eu já ouço rádio, vejo televisão, leio sites e o jornal hoje mais online, né, o dia inteiro. Você imagina nessa enxurrada, nesse tsunami de informação sobre o que está acontecendo, né, a contaminação pelo mundo, né, pelos estados, o número de vítimas, então muita informação realmente. E olha, eu vou confessar, apesar de gostar muito do que a gente chama no jornalismo do hard news, né, do noticiário quente, pesado, atual, né, o noticiário mais de urgente que está acontecendo, tem uma hora que a gente tem que estar desligada. E aí você tem que partir para ver um filme, ver um show, ver alguma coisa de entretenimento mesmo, porque essa carga de informação nesse momento é realmente muito pesada, né? Ontem eu estava até assistindo uma entrevista do William Bonner ao Pedro Bial, e ele falando que, sem dúvida, esse é o momento que ele, jornalisticamente, né, mais tem exigido dele, tanto do ponto de vista do trabalho propriamente da apuração, das informações, enfim, de produzir um noticiário diário, mas também de viver esse momento. Sem dúvida, a gente está passando por um momento histórico, né? Mais uma das grandes crises que assola o mundo. A gente está vivendo isso. Ele tem que saber realmente como dosar um pouco isso, porque o volume de informação, sem falar de outras notícias fora da pandemia, né? Que acabam assuntos colaterais aí, tendo uma certa influência, como o noticiário político, e aí realmente o clima fica muito pesado. É um momento realmente de notícias duras e de muita informação sendo jogada em cima da gente.
Boa, Sérgio Carvalho. Santoro, e aí? Aliás, o Santoro tem uma história, né, dentro do jornalismo. O Santoro foi o primeiro locutor do Sambódromo na concepção dele atual, né? O Sambódromo Passarela Darcy Ribeiro. Você foi o primeiro locutor, né, Santoro? Você foi apresentador de um dos telejornais com maior audiência na antiga TV Manchete. Então você já tem uma estrada aí bem longa e convivência em relação a essas turbulências em relação à informação e contra-informação. Você já viu isso antes na história desse mundo, desse planeta? O Cadu, eu estava o Sérgio estava falando agora, e eu estava lembrando o seguinte, graças a Deus, eu fiz jornal da Band, fui âncora do jornal da Band, depois do jornal da Manchete, nas primeiras turmas, fui o primeiro apresentador da Globosat, apresentava o jornal do GNT antes de ter a Globo News, e graças a Deus, eu falo isso toda hora, eu não estou no ar. Velho eu estou, né? Que hoje eles sempre gostam de pessoa mais nova e tal. Agora começou a acabar um pouco isso, mas eu dou graças a Deus de não estar no ar, porque é uma turbulência, é um negócio assim, é um furacão que a gente sabe, quer ficar distante. Nós que somos jornalistas, nós ficamos até chocados. Eu converso com você, converso com o Barbosa, às vezes com o Sérgio também, e a gente fica chocado, porque é informação e contra-informação, é fake, é jogada uma para cá, outra para lá. Isso deixa Nós que somos jornalistas ficamos assustados. Agora, você imagina quem não entende dessa história, sabe, que é a população em geral, como é que eles ficam? E as pessoas ficam meio perdidas, sabe? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu estou falando uma coisa muito nessa época, que eu sei que nada sei, e isso já é o suficiente para mim. Como dizia Sócrates, né? Porque realmente, sabe, quem é que sabe alguma coisa sobre a Covid-19? Diz para mim aí. Quem que sabe? Nada. Porque numa noite é um remédio. Na manhã, já aquele remédio já mudou, já foi uma outra coisa. Então, é muita informação. Nós estamos diante de uma coisa que nós nunca vimos na vida. Nós, pelo menos. Tá? Gripe espanhola foi em 1918, 19, 20, sabe? Matou 20 milhões de pessoas no mundo. Nós estamos diante de uma pandemia que a gente não tem a menor noção. Quer dizer, quando começou o negócio da pandemia, vocês devem lembrar, a gente ia ao supermercado, máscara, tudo fechado, 6 horas da manhã, porque nós somos grupo de risco, quer dizer, eu e Barbosa, né, somos grupo de risco. Aí, Barbosa, te botou Mas somos mesmo. Ele é risco. Então, o Sérgio não é nem você, mas, porra, então a gente ia 6 horas da manhã, aquela coisa, comprava rapidinho. Hein? Como é que é, Sérgio? Estamos caminhando para o grupo de risco. Está caminhando, mas não chegou ainda. Aí, sabe, a gente comprava rapidinho, chegava a casa, tirava sapato, jogava a roupa num lugar para lavar logo, entendeu? Ia tomar banho, depois pegava as coisas, começava a passar álcool, desesperadamente álcool gel naquela história, sabe, lava a mão toda hora. A coisa deu uma acalmada. Nesse sentido, a coisa deu uma acalmada. Eu tive que ir trabalhar na segunda-feira, fora de casa, eu estou em home office desde o dia 17 de março, né? Eu tive que ir trabalhar na segunda-feira e eu vi mais gente na rua, com máscaras. Eu até tinha conversado com o Barbosa e falei com você também, que eu tinha visto muita gente sem máscara na rua, que dá um nervoso, entendeu? Porque a pessoa... eu não estou ligando. Tá bom, você não está ligando, mas nós estamos ligando. Você pode passar para a gente se você tiver alguma coisa, sabe? Pelo menos é isso que a gente imagina. E agora a gente está vendo que as coisas estão começando a se assentar. Sabe? Apesar das notícias que aparecem todo dia, que é morte aqui, morte ali, morte aqui, morte ali, morte aqui, morte ali. Gente, já são 38 médicos mortos no início da pandemia até agora. 38 médicos. Fora enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, radiologia. Sabe, já são 38. Então, é uma coisa que assusta. Evidentemente, a gente não pode esquecer o seguinte: o ano passado, nesse tempo, já havia morrido mais gente do que agora. Só que a Covid assusta, porque a coisa dela é muito rápida.
Então fica todo mundo assustado, tá todo mundo. E é uma avalanche, né? É uma avalanche de morte. É uma coisa meio louca. É É. aquilo que o Sérgio falou, a gente não sabe o que é. Entendeu? Então, estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo onde a gente está fazendo um programa de rádio, né, ao vivo, e todo mundo se vendo. Olha que coisa maluca. De longe, sem estar perto. Entendeu? Eu outro dia estava falando para o Barbosa, não aguento mais de vontade de dar um abraço nele, um abraço no Cadu, um abraço no Sérgio, pô, sabe? Porque é uma coisa que a gente... Eu sou italiano, não nego isso, entendeu? Então eu pude estar com os meus amigos ali, pô, e tal, xingo você, Cadu, xingo o outro, xingo... Mas está junto, e a gente não está podendo isso agora. É verdade, então, Santoro. A realidade é uma só. Por favor, filtre muito aquilo que você ouvir. Filtre muito aquilo que você ler, sabe? Isso é muito importante. Não vá atrás de qualquer coisa e não espalhe qualquer coisa, porque o momento é de pânico. Então, se você coloca mais pânico, piora ainda a situação. Pense no outro. Uma coisa que a gente nunca faz, né? Pensar no outro. Pense no outro. Então, respeite. É verdade. Faça uma coisa, porra, mais devagar. É verdade, Santoro. Bom, Barbosa, deixei você por último de propósito, porque, primeiro, você está numa emissora como a Rádio Tupi, que é um canhão, né, que fala para muita gente, tem uma responsabilidade aí gigantesca. Você também já veio de outras emissoras, eu sou até suspeito que agora, além de amigo, sou seu debatedor também, fico muito orgulhoso junto com o Sérgio, com o Santoro também. E, de alguma forma, você tem uma história também no rádio, na televisão, mas você é um cara também que é apaixonado pelo rádio e que vê o tempo inteiro as coisas mudando também, essa avalanche de desinformação, contra-informação, e o papel do rádio chegando mais próximo, mais ao coração das pessoas. Aumenta a responsabilidade aí também, Barbosa? Interessante, Cadu. A gente está vivendo um tempo que é completamente novo e diferente, né? Eu acho que a gente vive uma pandemia na saúde e um pandemônio na política. Nós vivemos um tempo terrível no Brasil. O Santoro falou dessa delicadeza que a gente tem que ter com o que a gente recebe, e nós, comunicadores, e nós 4 somos, aliás, nós 7, né? Tem o Marcelo e ainda o Bruno e o Rafael, que estão com a gente participando desse programa, nós todos temos uma responsabilidade sem tamanho, porque tudo que a gente disser, num tempo em que a informação é mais rápida do que a luz, vai se reproduzir mais rápido que coelho, entendeu? Até porque nós somos as pessoas nas quais a mídia rádio, que nós 4 participamos juntos no sábado, é a mídia onde as pessoas vão fazer o tirateima do que viram na internet, do que ouviram na TV. É a mídia de maior confiabilidade de todas, do que leram no jornal, né? Porque a gente tem uma preocupação sem tamanho com a verdade, com a reprodução da verdade. E isso está cada vez mais trabalhoso para nós, né? Porque o bombardeio que a gente sofre de fake news, de informações que nos chegam, explodem na nossa cara o tempo todo, que são montadas, são fabricadas e com uma rapidez e qualidade que são espantosas, né? Você vê uma capa de jornal fake, você jura que é do Globo, que é do New York Times, que é do Guardian, entendeu? Enfim, você vê uma informação na internet e vem com a assinatura de Luiz Santoro, você lê, parece até com Santoro, mas tem umas coisas ali que você fala, né? Você vai atrás de um bizu do Sérgio Carvalho e você vê, pô, tá tudo montadinho, o cara sabe de tecnologia mesmo, mas o Serginho jamais falaria isso. É fake, é mentira, é montado, pegando uma carona na credibilidade e na importância das figuras que estão na mídia para nos iludir, para nos enganar. É um tempo sem igual, é um tempo difícil, mas é um tempo que a gente vai tirar lições e aprendizado como nunca tiramos na vida, eu não tenho dúvida disso. É verdade. Tá aí, pessoal, nosso primeiro giro com os nossos convidados de hoje aqui no Razão Social. E nesse papo entre amigos, eu estou recebendo aqui no Razão Social Sérgio Carvalho, jornalista, Luiz Santoro, também jornalista, publicitário e químico, e Francisco Barbosa, radialista,
comunicador e o nosso grande mestre aqui também do Razão Social, que é o consultor de conteúdo, que eu tenho muita honra em passar essa bola para o Barbosa, aliás, esse microfone para o Barbosa sempre que eu posso. Queria aproveitar agora um pouquinho mais da atenção de vocês em relação à questão da comunicação. A gente sabe que o Brasil é um país continental, um país que tem aí as suas dificuldades, as suas diferenças sociais e também as suas diferenças de acesso à informação, né? Então, a gente hoje tem um sudeste, regiões metropolitanas que você tem acesso mais fácil. Você tem nas regiões metropolitanas umas regiões mais afastadas que a gente está falando do interior. E dentro desse interior ainda tem outro interior que não tem acesso a informação nenhuma, né? Que em alguns casos nem luz chega, nem água chega. Como é que a gente se comunica? Eu vou para o Sérgio de novo na ordem. Como é que a gente se comunica com essa turma? Sérgio Carvalho, Luiz Santoro e Francisco Barbosa. Vamos lá, Sérgio. Olha, o Barbosa falou uma coisa muito importante. E se é que a gente pode tirar alguma coisa boa ou algumas poucas coisas boas desse momento da pandemia que a gente está vivendo, uma delas é que a imprensa, o jornalismo profissional, né, a imprensa oficialmente constituída, vamos dizer assim, né, voltou a ter uma importância e um olhar, né, muito importante da sociedade. Porque nós, jornalistas profissionais, né, e os veículos de comunicação tradicionais, o rádio, a televisão, os jornais e os sites desses grupos de mídia profissionais, né, de empresas de comunicação, passam a ter realmente aquele que valida a informação que é verdadeira. Isso acho que é um ponto muito importante que o Barbosa lembrou. Quando o Barbosa, por exemplo, dá uma notícia no rádio ou traz uma informação no rádio, o ouvinte tem certeza de que aquilo ali é fato, é de verdade. Aquilo já foi filtrado, já foi apurado, já foi checado, né? Não é um site qualquer, XYZ qualquer, que está trazendo essa informação. Então, acho que esse papel da imprensa ser validado novamente, acho que foi muito importante. E esse é um ponto, viu, Cadu? O rádio e a televisão, como veículos de massa, são aqueles que chegam ao interior do interior, ou as pessoas mais humildes, mais simples e que não têm acesso à informação. Ou um grande volume, né, de informação trazida pela internet, com a possibilidade de discernimento também, de saber separar o joio do trigo, né? Mas, curiosamente, a pandemia fez com que, pela primeira vez, pessoas da classe D e E, que não tinham acesso à internet, usassem a internet agora, foram obrigadas, de certa maneira, a acessar a internet para fazer alguma coisa, seja para buscar uma informação ou fazer um cadastro para receber o auxílio que o governo federal, por exemplo, está distribuindo às pessoas mais necessitadas ou aquelas que não têm um vínculo, né? Então, de alguma maneira, essa pandemia fez também com que as pessoas se obrigassem a usar a internet. Até em classes média, na classe média ou até em classes mais altas, as pessoas que não por uma questão financeira, mas por uma questão de vontade, de uma barreira, vamos dizer assim, de idade, né, de não saber usar, tiveram que aprender a usar, por exemplo, o WhatsApp para se comunicar com os netos, né, os mais velhos se comunicarem com os netos. Então, acho que, de alguma maneira, essa pandemia jogou a boa parte da população na necessidade de usar a tecnologia, né? Mas não tenho dúvida de que o rádio e a televisão, nesse momento, tem um papel fundamental. Assim como normalmente tem, o Brasil não está acostumado a viver grandes desastres naturais, como furacões, terremotos. E nessas ocasiões, terremotos, furacões, por exemplo, nos Estados Unidos, é o rádio, é a televisão, aqueles que orientam a população, né, em relação à rota de fuga, ou para você se preparar, ficar dentro de casa, porque vem aí um furacão. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Nas portas dos hotéis, tem ali informação. Em caso de terremoto, coloque o sapato e tal, e sintonize a frequência
FM tal, né? É uma frequência destinada pelo governo para transmitir informações em caso de um acidente, de uma catástrofe, né? Que, de alguma maneira, é o que a gente está vivendo agora. Então, o papel do rádio e da televisão são fundamentais nesse momento, nessa hora. Bacana. Santoro, e aí? Olha, eu me lembro muito que a primeira fake news que a gente teve notícia foi a Guerra dos Mundos, com Orson Welles, transmitindo no rádio uma invasão marciana. Eu acho que vocês lembram disso, né? É uma invasão 1936, na CBS. Exatamente. 1936. Eu estava entre 35 e 36, você me ajudou, Sérgio. Então, a primeira fake news foi essa, e fez um estardalhaço, sabe, na cidade dos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos, que foi as pessoas saíram à rua desesperadas. Meu Deus, os marcianos estão invadindo a Terra, entendeu? Só tinha rádio, não tinha outra coisa, só tinha rádio e telefone. Então, você imagina, eu fico pensando, sabe, quando o Sérgio fala sobre essa coisa, e você também colocou muito bem, das pessoas distantes, imagina essa pandemia em 1980. Não vamos muito lá para trás, não. 1980, 40 anos atrás. Ia ser uma doideira, porque não tinha internet, tá certo? Não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha telefone celular. Telefone celular era uma coisa, pô, sabe, que nego carregava com a bateria junto. 1980, nos Estados Unidos. Aqui não tinha nem pensava nisso. Então, fico imaginando como é que essa pandemia aconteceria se fosse lá atrás. Sabe? Como é que nós reagiríamos a essa coisa lá atrás? Como reagiram na gripe espanhola, que morreram 20 milhões. Então, evidentemente, essa coisa que o Sérgio falou é verdade. Quando o nosso irmão Barbosa fala, os caras sabem que é verdade. Porque ele é o Francisco Barbosa. Ele é o comunicador de todos os dias, de todas as manhãs na Rádio Tupi, que é aquele canhão que as pessoas ouvem e sabem que o Barbosa não vai fazer uma besteira de falar um negócio que não existe. Tá? Apesar disso, o Jornal Nacional tem várias vezes, eu não sei, mas eu vejo pela notícia, que desmentido coisas que eles tenham colocado, e olha, erramos e tal, porque todo mundo pode errar. Agora, quando você exagera, aí você erra mais. Então, essa coisa da confiabilidade, viu, Sérgio, ela é um pouco, sabe? Porque há comunicadores que você, por exemplo, o Barbosa falou, não é porque nós somos quase irmãos de quase 40 anos, não é por isso, é porque ele é um cara sério. Como existem outras pessoas sérias que você ouve e diz que aquilo ali está acontecendo. Agora, o público em geral não tem essa percepção. E isso aí é que é complicado, quando as pessoas falam coisas que não são verdade e que acabam criando pânico. Pânico. Esse é o grande problema da pandemia. Barbosa foi felicíssimo em dizer, nós temos uma pandemia na saúde e um pandemônio na política. Que isso aí gera fatores horríveis para a população. Gente, tem gente que chega, só porque está arfando, chega no hospital, agora diminuiu isso. Mas chegava no hospital dizendo, eu estou com Covid, eu estou com Covid, eu estou com coronavírus, me atacou. E não era nada disso, a pessoa apenas estava com falta de ar, algum estresse que ela sofreu, alguma coisa assim. Entendeu? Então, exatamente isso. Eu acho que é fundamental, nessa hora, a gente valorizar o bom jornalismo. Desculpe, mas eu fiz parte de uma turma chamada Manchete, em que seu Adolfo nunca nos tirou uma notícia. Dizer, essa aqui não fala. Não, era amigo dele, estava errado, fala. É notícia, é fato. O que importa é o fato. Esse é o grande barato. O que importa é o fato. Não é você ficar imaginando que seja. Aqui no Brasil, por exemplo, agora, o sujeito é suspeito, então ele já está julgado. É ladrão. Quer dizer, ele não pode nem saber se foi ou não foi. É ladrão, porque ele já está sendo julgado. Não aconteceu nenhum julgamento, mas ele já está julgado. A vida dele já está no lixo. Lembram da escola base em São Paulo, gente? Pelo amor de Deus. Eu ia citar isso, bem lembrado, fechou, bem lembrado, as pessoas Santoro. perderam a vida, sabe? Então, são fatos como esse que deixam a gente preocupado. Nós ficamos preocupados com isso, porque nós somos comunicadores. E o Barbosa lembrou bem isso, entendeu? A responsabilidade que cada um de nós tem. Muito bom. Francisco Barbosa, Oi.
você é de Juiz de Fora, né? Juiz de Sou. Fora não é tão pequenininha assim, mas não é uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Já Mas foi menor, já foi menor. Já foi menor. Pois é. E aí, Barbosa? A gente sabe que o interior também tem esse problema da chegada da informação, em quem acreditar. O apresentador, o comunicador de rádio tem força nessas regiões, nessas áreas. E aí? Muita. A gente tem um pedaço de Brasil ainda, que foi que você trouxe à baila, onde a gente não chega, né? É um lugar, aldeias indígenas, lugares muito remotos e muito pobres da zona rural, mas que nesse momento remontam o quê? 21% da população brasileira, se muito, quando eu falo de pessoas que não ouvem rádio, porque 79% da população brasileira ouve rádio numa média de 4 horas, vou arredondar, 80% da população brasileira ouve rádio numa média de 4 horas por dia, né? Agora, uma coisa interessante, e o Santoro e o Sérgio passaram por aí, mas eu acho que uma coisa interessante que a gente percebeu nessa pandemia e ao mesmo tempo nesse pandemônio, que a gente teve a distinção da comunicação muito mais clara, né? Nós temos rádios de direita, temos rádios de esquerda. A Tupi é uma exceção à regra e é muito engraçado, porque a Tupi é feita de comunicadores com seus horários. Então a Tupi tem todas as facções, todos os estilos e todas as tendências de comunicação e políticas ao mesmo tempo, né? Você pega o relógio da Tupi, eu vou começar às 6 da manhã, poderia falar do Alexandre, do Garcia e do Mário Belisário, que ficam na madrugada, que também opinam muito e são diversos, né? Mas vou falar de comunicadores tradicionais. Antônio Carlos às 6 da manhã, ele tem um discurso. Cidinha Campos à 1 da tarde, um discurso completamente oposto ao do Antônio Carlos, entendeu? Você pega, vamos supor, o Pedro Augusto à 1 da tarde, e pega o Luiz Ribeiro às 7 da noite. São discursos completamente opostos. É uma rádio que apresenta para você uma diversificação tão grande de fundamentação política, de opinião política e de visão dos fatos. Os fatos são sempre, os fatos são sempre os mesmos. Isso há fidelidade na Tupi. Você vai entrar lá e vai ver a notícia como ela é. Agora, os comentários, as posições e a maneira com que os comunicadores passam as suas opiniões e emoções é muito engraçado, e isso, com a pandemia e o pandemônio, foi tão evidenciado como jamais foi. Eu estou falando da Tupi, que é um caleidoscópio de comunicadores e comunicações, mas podia falar da Jovem Pan em São Paulo, da Itatiaia em Belo Horizonte, da Gaúcha, que é uma excelente rádio no Sul, da Verdes Mares em Fortaleza, e as rádios estão falando e dando a cara e dando opinião e participando politicamente do Brasil. Eu acho que a gente sai, como comunicadores de um Brasil continental, como você chamou a atenção, Cadu, muito melhores, muito mais sinceros com os nossos ouvintes. Isso é muito bom. Isso é muito bom, verdade. E o Razão Social de hoje recebe 3 convidados, 3 amigos, 3 parceiros, 3 jornalistas, 3 pessoas que trabalham com a comunicação. Nosso papo principal, claro, é a comunicação em tempos de pandemia e o que vem aí pela frente. Estão conosco aqui Sérgio Carvalho, jornalista, Luiz Santoro, também jornalista publicitário, e ele prefere também ser chamado de químico, porque o é, e o Francisco Barbosa, comunicador, radialista, nosso querido mestre, e que faz parte aqui também do programa, hoje nessa surpresa que foi feita pelo nosso diretor Marcelo Leite, que trouxe aqui esse timaço para a gente conversar nesse momento da importância da comunicação. E na passagem anterior, o Santoro comentou sobre o fato da escola base, que foi uma escola em São Paulo, que teve aí uma manchete, uma grande divulgação através de uma situação de pedofilia, né, de casos de abuso sexual dentro da escola, e virou manchete, repercutiu no Brasil inteiro e gerou um problemaço para a escola, por questão judicial, enfim. E depois foi provado que nada tinha acontecido, que, na verdade, não era nada daquilo. O segundo Santoro lembrou bem também, naquela ocasião, passado um tempo, o próprio proprietário da escola, né,
morreu, né? Acho que foi ele se suicidou, né? Por conta de depressão, enfim. E aí eu queria trazer isso um pouco para a luz da faculdade, né? Da responsabilidade dos cursos de jornalismo, de comunicação. E aí vou começar com o Sérgio Carvalho de novo, porque é professor universitário, é um cara que é muito querido pelos alunos. E aí, Sérgio, virou case. Eu lembro que isso virou um case. Para quem não sabe o que é case, virou. Não é para passar no cabelo, não, né? Não é para passar no cabelo, não. Eu fiquei esperando o gongo, mas fiquei esperando. Mas não tem gongo para apresentador, não? Hoje. Solta, tá bom. Solta aí, seu Bruno. Tá aí, fui gongado, fui a sirene de alerta quando a gente coloca uma frase aqui, uma palavra que as pessoas não têm muita intimidade. Então, case, vou deixar para o Sérgio Carvalho me ajudar nessa. Então, Sérgio, vamos falar um pouquinho dessa história que marcou o jornalismo aqui no Brasil em relação à escola base. Vamos lá. Quando a gente fala que no jargão de comunicação, um case, né, algo marcante, né, que serve de exemplo, né, para outras situações. E o caso da escola base foi uma denúncia de que havia um caso de pedofilia na escola, uma escola de ensino fundamental em São Paulo, e o que aconteceu é que os pais começaram a retirar os alunos, cancelar as matrículas, e a escola quebrou, né? Os proprietários desmentiram, diziam que não era verdade, e depois isso foi provado. Só que quando você coloca isso num jornal de grande circulação, depois veículos de comunicação embarcaram também ali naquele primeiro momento, aquela lógica, né? Você tem que dar uma manchete dizendo fulano é bandido. Quando você desmente lá na página 3, 4, dentro do jornal, dizendo, não, olha, nós erramos, fulano não é bandido, metade da população já julgou o cara como bandido, né? Isso a gente está falando eu não lembro exatamente quando foi a escola base, mas, salvo engano, aí, talvez possa aí Barbosa me ajudar, aí, anos 80, salvo engano, anos 1980, 90, década de 90. Se não me engano, foi 97, se não me engano, 96 ou 97. Então, a gente tá falando de jornal, que você tinha naquela época, sim, os jornais hoje não têm mais a mesma audiência, a gente fala audiência mesmo, né? A mesma tiragem. Sérgio, deixa eu só te interromper aqui, que eu fui no nosso oráculo Google e achei aqui, foi em março de 1994. Foi em março de 94. Isso. É isso aí. Então, a gente está, por exemplo, jornais como o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, tinham ali perto de 500 mil de tiragem de exemplares, né? Dependendo do outro, a Folha, por exemplo, chegava no final de semana a 800 mil exemplares. Hoje você não tem mais isso. Nos jornais, em compensação, você tem as redes sociais, né? Os perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Isso sem falar do WhatsApp, que tem uma propagação um pouco mais contida dentro dos seus grupos, mas você tem seguidores aí, alguns influenciadores, como se diz, com milhões de seguidores. Então você imagina o poder que esses personagens, vamos assim, que não são profissionais de comunicação, não passaram por uma faculdade, não têm as técnicas de apuração, de checagem da informação. Imagina o desastre que uma notícia mal apurada, mal informada ou até deliberadamente criada pode causar na população. É um cenário absolutamente novo, né? Que mudou a lógica da comunicação, né? Tanto nas eleições dos Estados Unidos como nas eleições no Brasil. A internet teve um papel significativo. Na internet a gente fala, parece que é algo que não existe. A internet é um ser, né? Etéreo, mas não é isso. Ele está falando das redes sociais, dos perfis. Elas têm um papel hoje fundamental em influenciar o cidadão, influenciar o eleitor. Então, é muito perigoso quando você dá esse poder. É bom, por um lado, né, que você dá voz a todos. Por outro, há uma grande responsabilidade quando você publica alguma informação nesse sentido.
Eu tenho a oportunidade de trabalhar, né, de produzir o podcast Verifica, a agência Lupa, que é uma das principais agências de fact-checking, né, de checagem de fatos no Brasil. E os casos que a Lupa frequentemente recebe como perguntas se são fake news ou não, para checagem, são absolutamente absurdos, né? E você vê que com a facilidade da internet, bem, com o acesso da tecnologia de forma mais simples a todos, isso, o Barbosa falou isso do programa, você vê a reprodução de uma primeira página de um jornal como se realmente fosse um jornal. Você vê a edição de vídeos usando marcas de emissoras consagradas, ou tiradas de contexto, né, a imagem ou a fala de um locutor ou de um noticiário, tiradas do contexto e remontadas, distribuídas por esses seguidores, ou para os seus seguidores, por esses influenciadores, atingir milhões de pessoas. Isso é muito perigoso. Então, a gente pode trazer o caso da escola numa proporção muito maior nos dias de hoje, afetando as pessoas que acreditam nessas falsas notícias. É muito perigoso isso. Bem lembrado. E eu queria agora aproveitar um minutinho de cada um dos nossos convidados, na verdade, falar com o Santoro e com o Barbosa, só para saber o seguinte, a gente tem que fechar esse primeiro bloco. A hora passa rápido aqui na 94 FM no Razão Social. Então, Santoro, você que já foi atuante bastante no jornalismo e hoje atua nas redes sociais também. Você tem medo? Você tem medo que em algum momento as redes sociais realmente gerem uma catástrofe para a sociedade? Não sei se ela também hoje já gera, mas se ela de alguma forma pode prejudicar ainda mais se ela não for contida. E aí no segundo momento do programa, na segunda hora do programa, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, porque isso é uma temática também muito importante que a gente precisa trazer aqui para a tona. Então, e aí, Santoro, você acha que vai voltar isso? Ou a gente pode voltar um pouco atrás com essa coisa da internet ou não tem mais jeito? Vai explodir em algum momento? Eu acho que explode, sim. Eu estou me lembrando, você vai falando, a gente vai falando, a gente vai pensando, né? Nós somos seres pensantes. Eu me lembro agora, aconteceu agora, o auxílio emergencial que foi dado pelo governo, o sujeito tinha que regularizar o CPF. Deu uma confusão tão grande, mas tão grande, que eles pararam com isso. Tá? Mesmo assim, sendo avisado e tudo, algumas pessoas botavam lá na internet dizendo o seguinte: não, tem que regularizar, senão você não recebe. Eu fui lá e não recebi, porque a pessoa tinha outro problema, não era aquele, ela tinha outro problema. E aí isso vai, sabe, isso vai gerando. Então, uma horda de gente tentando restabelecer o seu CPF, colocar ele em dia para receber o auxílio emergencial. Vou dar mais uma coisa. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, os três, além de mim, você sabia que o auxílio emergencial você pode tirar no banco 24 horas? Vocês sabiam disso? Não. No banco 24 horas, tem lá. Quando você enfia o seu cartão lá, a primeira coisa que aparece lá é emergencial. Aqui você pode tirar o auxílio emergencial. E as pessoas não sabem isso, aí ficam na fila. Porque brasileiro também não pode ver uma fila, né? Ele vê uma fila, ele entra, não quer saber do que é, mas ele entra naquela fila. É verdade. Barbosa, e aí? Você que... eu sei que a gente já se conhece há bastante tempo e nesses últimos tempos a gente se aproximou muito também em relação às redes sociais, e sei que você é meio... né, tem ainda um cenário meio de afastar um pouco essa questão das redes sociais. É por receio? É por quê, Barbosa? Eu acho que, como toda droga, e aí quando eu falo droga não é de porcaria, eu falo droga química, coisa que vicia, coisa que pega você e te toma, a internet tem que ser tomada com muita parcimônia. Você tem que se organizar para isso.
porque senão você dorme e acorda dentro dela e começa a fazer uma confusão dentro da sua cabeça sem precedentes. Eu acho que você tem que entrar na internet, procurar as fontes que você precisa, as informações que você precisa, os lugares que você julga confiáveis e acabar dessa função, sair dali. Porque se você permanecer, meu amigo, vai ter sempre muito assunto e onde tem conversa, onde se fala demais, se erra demais também. Olha, que fechamento bom para esse programa. Primeira parte do programa, né? Cadu, Oi, fala, Sérgio. eu sei que está em cima do laço aí para fechar o bloco, mas só para completar isso que o Barbosa falou, tem um filme chamado A Rede Social, que conta a história do Facebook. Né? Mark Zuckerberg. Do Mark Zuckerberg, exatamente. E esse tem um trecho do filme que é muito interessante, onde o personagem que é apresentado ali interpretado pelo Justin Timberlake, que é o Sean Penn, se não me engano, que foi o criador do Napster, ele conhece o Facebook, ele hoje é um dos sócios do Facebook, né? Ele conhece o Facebook, uma menina lá na casa de uma menina, e ela vai ao banheiro, toma banho, e ele fala assim, posso usar seu computador por e-mail? E ela fala, claro, e tal. E ele, quando abre, está ali na página do Facebook. E ele fala assim, o que é e tal, acha curioso, fala, nossa, o que é isso? Aí ela fala assim, é um site novo chamado Facebook, é viciante. Você entra 6 vezes por dia, 4, 5 vezes, 6 vezes por dia. E hoje? Hoje você não sai dele. Você já está nele o tempo todo. Bem lembrado. Eu lembro, inclusive, para a gente fechar realmente essa primeira parte do programa, que naquela época, quando o Facebook surgiu, quem não lembra, quem não é da época do Orkut, né, ele veio para complementar um espaço diferente do Orkut, que era uma rede social também, acho que uma das primeiras redes sociais que surgiu naquela ocasião, e você tinha que ser convidado para entrar no Facebook. Você tinha que ser convidado para entrar no Facebook. Eu entrei em 2009, ainda demorei um tempinho, falei, não, tô curtindo Orkut, não. Aí quando eu entrei no Facebook, é o que o Sérgio está falando, você começa a ser cooptado, o que o Barbosa falou também, acaba virando um vício, uma droga, e que a gente não sabe onde vai parar. Eu fiz a provocação antes também no primeiro bloco, sobre a diferença e a importância da gente falar sobre a questão da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eu vou começar de novo com o Sérgio Carvalho para a gente tentar explicar para o ouvinte essa situação que a gente vive hoje. Porque essa semana, então, foi recheada, né, de casos que geraram essa dúvida. Inclusive, o próprio Marcelo Leite mandou aqui uma colinha para mim, lembrando que o Donald Trump teve um atrito, né, uma divergência, imagina, com o Twitter. Ele foi querer brigar com o Twitter, porque o Twitter bloqueou uma mensagem dele, e ele se achou no direito de dizer o seguinte, olha só, e onde é que está a minha liberdade de expressão? Então tá legal, se não tem liberdade de expressão, eu mando fechar o Twitter. E aí, Sérgio Carvalho, é assim que funciona a história, meu amigo? Não é bem assim, né? Porque se fechar o Twitter, depois ele tem que fechar o Facebook, depois ele tem que fechar o Instagram, e aí vai surgir uma outra rede social depois. Isso é uma bobagem. Ninguém controla a internet, né? Agora, é interessante a gente olhar essa questão da liberdade de imprensa, uma coisa, né? A imprensa, vamos considerar novamente, né? O jornalismo profissional, com todos os critérios, técnicas, né? Questões éticas, o jornalista sempre ouve os dois lados, dá o direito do acusado se defender. Então, tem toda uma regra para fazer isso, né? Então, a liberdade de imprensa é a liberdade de ter veículos de comunicação exprimindo todo tipo de informação e opinião, tendo acesso à informação. Liberdade de imprensa que cabe aos veículos de comunicação, à imprensa. E a liberdade de expressão de toda a sociedade. Numa democracia, todos têm o direito à livre expressão. E é aí que começa a confusão, né? Porque todo mundo acha também que pode falar tudo o que quer, agredindo, atacando, atingindo. Então, há sim liberdade de expressão, mas há também a possibilidade de, se você
se expressar além da conta, uma democracia, numa sociedade organizada, você também ser punido por isso. Eu gosto sempre de brincar e falar do filósofo Ben Parker. Vocês conhecem o filósofo Ben Parker? O tio Ben, o tio do Homem-Aranha? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? A internet deu ao cidadão comum, às pessoas, um grande poder de comunicação, mas há também uma grande responsabilidade. Se engana aquele que acha que por trás de um teclado, de um computador, de um celular, por trás de um equipamento eletrônico, está invisível, não está. Você pode ser localizado, né, pelo endereço IP, cada computador, cada celular, cada conexão de internet, cada aparelho conectado à internet, tem um registro na rede e as pessoas podem chegar lá. Recentemente descobriram aí os endereços IPs e máquinas e computadores, né, onde estavam os computadores, gerando notícias falsas. Então, a liberdade de expressão é muito bem-vinda, mas com responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade também. O que nós, profissionais de comunicação, já temos, que quando a gente coloca a cara na tela, quando a gente coloca a nossa voz no microfone, ou quando escrevemos um jornal, uma revista ou um site, nós assinamos e assumimos a responsabilidade por aquilo que estamos falando. Muito bem colocado. E aí, Santoro? Olha, deixa eu te falar, eu fico pensando como é que foi, porque muita gente nova não tem a menor noção de como é que foi o regime militar, em que nós tínhamos uma coisa que, para mim, é abominável, que é a censura. Nós tínhamos censura antigamente. Então, as coisas tinham que passar pela censura para ver se podiam ser colocadas. Regimes totalitários sempre trazem esse tipo de problema. Liberdade de expressão eu acho que é fundamental. E liberdade de imprensa está colada com a democracia. Se você quer um regime democrático, você tem que ter liberdade de imprensa e tem que ter a liberdade de expressão. A liberdade de expressão sem ferir o outro. Esse é o grande ponto. Você não pode ferir o outro. Nós falávamos no primeiro bloco que está numa hora da gente ser mais manso. Então você não pode ferir o outro. Você não vai querer fazer uma live fazendo uma coisa meio de apologia a uma determinada situação, entendeu? Para levar as pessoas a fazerem aquilo. As pessoas têm que lembrar que cada um tem a sua convicção. Você pode ouvir a pessoa falar, você pode ver a pessoa falar, sabe? Mas você tem que ter a tua convicção. E a tua liberdade de expressão é fundamental. O Sérgio falou um negócio que é verdade. Depois da internet, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou repórter, todo mundo virou divulgador de notícias. Todo mundo. Desculpe, não é discriminação, mas até os mais ignorantes, que escrevem mal para burro na internet. Meu Deus do céu, me dá arrepios. Eu escrevi 5 livros de português, vocês sabem disso. Sabe? Eu não sou professor de português, mas escrevi falando dos erros de português. Dá arrepio, sabe, das pessoas escreverem errado. Nem sabem por que estão escrevendo, sabe? Eles querem colocar aquilo ali para fora. Então, a internet teve esse problema. Como o próprio Barbosa falou, a droga. É uma droga, porque você, depois que entra, você não quer mais sair. O Facebook, o Instagram, o Twitter, eles são viciantes, né? A gente já viu memes adoidados, né? Meme é aquele que aparece brincando, né, com as situações. Meme de Facebook, mãe botando o laptop em cima do fogão para poder fazer comida, entendeu? Tipo essas coisas assim de brincadeira. O que me espanta nessa história toda é as pessoas quererem impor aquilo que é um pensamento delas. Eu tô falando porque é o seguinte, eu acho muito interessante a gente discutir, tá? Democraticamente, discute-se. Você tem a tua opinião, você, por exemplo, tem uma posição que é contrária à minha, tá certo? E nós nos damos bem, nós somos amigos, mas nós temos posições em algumas coisas diferentes. Eu sou vascaíno, você é flamenguista, mas a gente brinca um com o outro, mas nós brincamos só nós dois. Em internet, se você botar futebol, política ou religião, vai dar confusão.
e vai dar hiato, vai dar separação das pessoas. Quanta gente já acabou a amizade por causa de internet? Meu Deus do céu, olha, assim de gente. Entendeu, Cadu? Por exemplo, um amigo comum nosso, Maurício Menezes. O Maurício é completamente antagônico a mim. Eu penso do A, ele pensa B. E nós somos amigos irmãos. A gente, quando se vê, se beija. Como com você, com o Barbosa. Com o Sérgio eu não tenho tanta intimidade, mas a gente ainda vou beijar essa barba aí, pô, entendeu? Não a careca, porque tá igual a mim, senão não dá. Mas eu acho que a gente tem que entender que cada um tem a sua posição. E isso é uma liberdade. A liberdade de se expressar. A liberdade da imprensa é melhor ainda. Agora, tem que ter responsabilidade. Desculpe, eu trabalhei em Rádio Nacional AM, eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil AM, que era referência de voz no Brasil, era escutada no Brasil inteiro, ondas médias e curtas, lembra? Aquelas vozes maravilhosas. Lembra, Barbosa? Wellington Mendonça. A JB era a nossa escola de rádio, era onde a gente aprendia a falar. Eu fui comunicador nessa escola, rapaz. É um negócio que eu levo comigo como um troféu. Mas levo um troféu também porque eu trabalhei com o Francisco Barbosa, que para mim é um mito como comunicador. Barbosa... Dois. Ele teve... Desculpem os outros, não existe um comunicador de rádio igual ao Francisco Barbosa. Eu convivo com ele diariamente, ele é um espetáculo, ele é um top, entendeu? Da comunicação no rádio. E trabalhei também na Antena 1. Então, são rádios que a gente tinha expressão. Na Rádio Nacional, eu não podia. Na Rádio JB, eu falava o que eu queria e a responsabilidade era minha. Na Antena 1, eu fazia o que eu queria e a responsabilidade era minha. Na Del Rey, onde trabalhamos juntos, eu e Barbosa, Mário Matos e outros, a responsabilidade era nossa. A gente falava o que quisesse. Mas você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está falando. Esse é o grande ponto, entendeu? Não é aquilo que o cara chega e faz, joga ao vento e aí que se dane o mundo, entendeu? Porque vai dar uma confusão tamanho do... Não, responda pela sua responsabilidade. Muito bem colocado também pelo Luiz Santoro. Barbosa, e aí? Você que está no dia a dia, tem um programa de destaque também no rádio, que é um debate, leva personalidades para esse programa e tem uma responsabilidade também de poder mediar, né? Tudo isso ainda se posicionar dentro desse cenário. E aí, Barbosa? Pois é, primeiro, agradecendo ao Santoro as palavras. Santoro é meu irmão e não vale o que ele diz, porque ele me... Claro, porque eu não falei. Olha aqui, vou cortar. Fica quieto. Posso cortar hoje, eu posso cortar o Barbosa, não posso, Santoro? Pode. Posso, porque dessa vez eu estou apresentando o programa. Opa! Você no programa? Opa! E agora eu falo também, o Barbosa, eu tive o prazer, né, primeiro ter sido ouvinte do Barbosa, e depois ter sido produtor do Barbosa. Ele teve o desprazer de eu ter sido produtor dele, porque ele sofreu muito comigo. Mas, nada, foi um prazer. Mentira. Mas é verdade, eu aprendi muito com o Barbosa, e além de ser um cara muito gentil, é um belo de um comunicador e um professor, ele vai na sutileza e te ensina. Isso é muito bacana. Então, Barbosa, rasguei um pouquinho de seda para você também, então tá, agora... Pronto. Sedas rasgadas... Eu tenho um programa de debates onde eu tenho de tudo ali, né? Eu acho que se a Tupi tem um caleidoscópio, como eu disse, quer dizer, que tem várias cores e várias figuras em todo o relógio, de meia-noite a meia-noite de novo, cada um com sua opinião, cada um com seu jeito de comunicar, o debate também é assim. O debate é um somatório de gente de todo jeito, né? Gente de esquerda, de direita, de centro, gente radical, gente grosseira, gente finíssima, tem de tudo no debate, né? Mas todos eles têm um ponto em comum, que aí eu vou ao professor Sérgio, que é o nosso oráculo, para não só tecnologia da informação, mas de história da comunicação também. Não é à toa que ele é jornalista, radialista e professor nas matérias. Você tem limite em tudo. Limite que a lei dá, tanto na imprensa, com os direitos de resposta e os espaços equilibrados que tem de haver entre as coisas que são mais ásperas e são opinativas e que possam chegar a ofender ou melindrar alguém, você pode entrar com recurso, né, judicial
e ter um espaço igual àquele em que você se sentiu atingido, assim como também na questão da opinião. Quando você dá uma opinião, se essa opinião, de alguma forma, vai trazer um prejuízo para alguém, seja moral, emocional, financeiro, enfim, profissional, você tem de responder por isso. E se a pessoa ofendida achar que você tem que pagar por isso, com espaço, com dinheiro, ou seja, com o que for, você vai ter de pagar. Quando a gente fala liberdade, não existe liberdade total. Essa não existe. Existe liberdade consciente, consequente. Aí sim, você está tendo a plenitude da liberdade, mas tendo base para falar, tendo jeito para falar, tendo forma de falar, como mandam os bons manuais de comunicação. Passou daí, meu amigo, aí você está sendo absurdo, a letra fria da lei pode te pegar. E que ela seja exatamente dentro dessa perspectiva, porque senão você, de novo, a gente volta lá no início do programa, quando a gente falou a bagunça, né, e da avalanche de besteiras e de fake news e desinformação e contra-informação que a gente tem vivido aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro de uma forma geral. E o nosso papo de hoje está trazendo aqui 3 amigos, 3 profissionais da comunicação, Sérgio Carvalho, Luiz Santoro e Francisco Barbosa. Todos esses 3 amigos, todos eles têm um trabalho muito importante no rádio. E aí, eu queria que cada um de vocês trouxesse aqui para esse nosso bate-papo um pouquinho dessa história. Vou fazer agora momento revival, né? Vamos fazer momentos de emoções, para a gente reviver um pouquinho da nossa história no rádio. Queria começar com o Sérgio Carvalho. E aí, Sérgio, o que você já andou fazendo ou já fez por esse mundo do rádio, hein? Conta pra gente saber melhor de você. Rapaz, tanta coisa, mas eu vou resumir aqui. A minha primeira grande experiência foi na Rádio Globo, né? Mas eu comecei fazendo estágio na Rádio Estácio, logo depois tive a oportunidade de ir para a Rádio Globo e conheci o Barbosa, né? Na época o Barbosa apresentava um programa às 8 da manhã, 7 às 9 Isso. da manhã, né? Na sequência vinha ali o Haroldo de Andrade, o Timaço, França. Nossa, foi uma época maravilhosa. Ali, 1980, final dos anos 1980, ali, 89, 90. E na rádio tive a grande oportunidade de trabalhar no departamento de esporte, com o José Carlos Araújo, Gilson Ricardo, o Washington Rodrigues, Denis Menezes. Ali eu aprendi muito. Da Rádio Globo passei para um ano no Sistema Rádio Jornal do Brasil, na FM 105. Foi uma rádio popular, musical maravilhosa, muito bem feita. Depois eu tornei a Rádio Globo, na época da implantação da CBN, gerente de programação da CBN, tive a missão de montar as afiliadas da CBN Brasil, coordenar o Programa Nacional da CBN. Depois pela televisão, na TVE, a TV Brasil, né, e na Rádio MEC. Depois fui para a Rádio Tupi, onde gerente de programação da Nativa, primeiro Tupi FM, depois a Nativa, né? Eu que fiz a mudança da marca de Tupi FM para a Nativa, junto com o Ricardo Henrique, que era o diretor de programação. Passei rapidamente pela Rádio Mania, voltei, fui para a Rádio Cidade montar o Rock Bola na Rádio Cidade. Isso foi programa emblemático, Rock Bola. Rock Bola realmente era uma grande diversão do esporte no rádio. Um momento muito interessante, né? Um grande desafio, né? Uma loucura diária, mas com muito sucesso e grandes amigos até hoje, né? Depois eu tornei para a Nativa, novamente como gerente de programação da Nativa, passei pela Rádio Paradiso e, ao mesmo tempo, aí venho fazendo consultoria para algumas rádios, né? Tive um programa de marketing esportivo Sport FM, do Grupo Importante, algumas consultas em uma rádio e outra, e hoje tenho a honra de ser um dos debatedores aí do programa Francisco Barbosa, do Super Debate, maravilhoso. Essa história, pequena história, que numa parte dela eu tive a honra de participar, como eu já falei no início do programa também, quando conheci Sérgio fazendo promoção dos meus eventos da Trilha Carioca, que vale aqui fazer essa referência, e
o Sérgio me apoiava na época e depois ele falou assim, ué, ô rapá, tu é comunicador também, então faz o seguinte, vai lá, vai dar um pulinho lá na Nativa, eu vou te apresentar o pessoal da Tupi, assim conheci mais essa parte bacana e profissional do Sérgio Carvalho também. Santoro, e aí? Tu já andou pelo rádio também? Você falou da Nacional, hein, Santoro? Você tá meio velhinho, hein, Santoro? Que isso, hein? Não me xinga, não. Olha o respeito, porque... Eu vou segurar porque o programa é seu, entendeu? Isso, obrigado. Se você estivesse lá no Barbosa, na Tupi, tu ia ouvir. Sim. Tu ia ouvir, né? Eu sei disso. Sérgio sabe disso, não sabe, Sérgio? E eu sofro. É o seguinte, não, é muito gozada, a minha história é muito gozada porque eu era professor de Química, né? Eu sou professor, a gente não deixa de ser professor, né? Eu sou professor de Química. E eu fui apresentar um programa de vestibular em Brasília. Eu fui dono aqui no Rio de Janeiro de 8 colégios, com 15 mil alunos, do CPS, junto com sócios, né? Mas aquilo me encheu a paciência, eu não queria dar mais aula, eu dava 75 aulas por semana, imagina. Nossa. Não tinha tempo para nada. E aí eu vou para Brasília, casei de novo, fui para Brasília, e em Brasília eu fui abrir uma agência de publicidade que não deu certo. E aí minha mulher me mostra, olha, estão precisando de professor de Química no Objetivo. Objetivo, que foi um dos maiores do Brasil. E aí fui lá e eram 22 caras, uma vaga só, eu matei a pau, porque eu já era macaco velho na história, não era nada demais. Já tinha escrito 8 livros de Química, então fui lá, peguei. E quando eu entrei, eles me botaram para fazer um programa de televisão lá e tal, e o cara cismou que eu era apresentador. Eu falei, pô, mas eu sou professor. Não, show, tal, pô. Eu falei, como é que é isso? Chega aqui, apresento o jornal, telejornal, imagina, eu entrei em televisão. Eu não entrei em rádio. Normal é a pessoa entrar em rádio e depois entrar em televisão. Não, eu entrei direto em televisão. E aí começa a fazer um telejornal local, um mês depois a Rádio Nacional me chama e diz, olha, tem um programa à tarde para você fazer. Aí eu embarquei nessa, sabe, 2 meses depois Jornal da Band, em rede nacional, logo depois, Presidência da República, locutor, porta-voz, blá, blá, aquela loucura toda. E aí eu resolvi voltar para o Rio, porque Brasília não tinha a representatividade que tem hoje, né? Não tinha a loucura também que tem hoje. Aí a gente volta para o Rio de Janeiro, eu vou para a Antena 1, viro superintendente de atendimento da Giovanni Associados, que o Barbosa trabalhou com o Paulo Giovanni, é amigo dele até hoje. Foi meu professor de rádio também. Professor de rádio, né? Paulo Giovanni, grande amigo. E aí eu entro na Antena 1, entro no Jornal do Brasil, já fazendo os comerciais do Jornal do Brasil. Leia nesta quinta no seu Jornal do Brasil, fazia esse comercial sempre. Depois levei Barbosa para fazer comigo também. E aí eu saio da Antena 1, vou para Del Rey, onde eu conheci o Barbosa. E aí, sabe, isso foi embora. A Rádio Nacional aqui no Rio de Janeiro, gente, eu era locutor noticiarista do César de Alencar. Eu tô velho, amigo. Eu fui locutor noticiarista do Mauro Montalvão, entendeu? Programa Mauro Montalvão, programa César de Alencar, auditório, entendeu? Aí depois eu vou para Del Rey, da Del Rey eu fui para a Rádio Jornal do Brasil, aí entro na Manchete, e aí minha vida mudou totalmente, né? Aí fui embora. Depois aí eu fui ser professor, diretor de comunicação da Estácio, né? Nós 3 passamos pela Estácio, né? Nós 4, né? Você também passou, né, Cadu? Você passou não, pela Estácio não, pela Estácio não. Né? Então eu, fiz algumas palestras lá, mas não efetivamente. E aí fui ser diretor de comunicação da Estácio, depois disso fui para Brasília, fui para São Paulo, dirigir Marília Gabriela, sabe? Então, mas a minha paixão sempre foi o rádio. O rádio é uma coisa que eu falo que ele é tão fantástico que todo mundo falou assim, televisão surgiu. Eu me lembro porque eu era pequeno, mas essa televisão surgiu. Minha família tinha uma televisão. E aí eles disseram, o rádio vai acabar. Não acabou. Aí chegou a internet, o rádio vai acabar. E o rádio só se fortaleceu, foi crescendo esse tempo todo, sabe? O rádio é fantástico, porque você bota o radinho lá, como o Barbosa faz, né? Porque ele gosta de ter o radinho, ele, Maurício. Eu gosto de rádio. O rádio mesmo, aquele rádio de pilha, ou então o rádio de tomada. Bota ali e você vai fazendo outras coisas, o rádio é tua companhia. Isso é fantástico, aí você ouve o cara falar, sabe?
ouve uma música, sabe? Rádio é companhia. Por isso que eu valorizo tanto, entende? Essa pluralidade da Tupi. A Tupi tem uma pluralidade muito legal. A 94 está fazendo isso, está botando música, informação. É muito legal isso, porque o ouvinte precisa disso, ele precisa de companhia. Companhia que faz, sabe, é o calor humano. Então, quando você fala, Cadu, que você é um belo comunicador, o Barbosa fala, sabe, é uma coisa que toca as pessoas. Sabe? É quando você abre o microfone e você fala, aquele cara que te ouve, ele vai dizer, pô, é o Cadu. Sabe? O Barbosa entra e diz, é o Barbosa. Eu já andei com esse cara, imagina, milhões de vezes. O Barbosa é muito gozado quando a gente está junto, ele começa a falar, porque a vozinha dele é pequena e a minha também. Ninguém dá para entender. Mas aí o cara fica olhando para ele, assim, aí eu falo assim, é ele mesmo. Eu mesmo já falo, é ele mesmo, é o Barbosa, tá? Porque a voz do Barbosa é inconfundível, né? É uma das vozes mais fantásticas do Brasil. E é, porra, inconfundível. Aí eu falo, é ele mesmo. Entendeu? Isso é o quê? É o rádio. A gente tem que voltar logo pro nosso boteco, hein, Santoro? Porque aquele boteco é emblemático, rapaz, né? A gente fica no boteco ali e fica ouvindo Barbosa, e a turma bom. Que passa na rua, na calçada ali, fica olhando, vem a falar. A nossa mesa fica regada, né? É, porque sempre vem falar, é o Barbosa mesmo, aí o cara vem lá falar com o Barbosa. Sabe, então, rádio é isso, é companhia. Por isso é que eu acho fantástico o rádio, entendeu? O rádio não vai morrer nunca. Nunca. Amém. Graças a Deus. E aí, Barbosa, você vem de Juiz de Fora, seu pai era de rádio, né? Então você tem uma história muito próxima também da questão do rádio, acho que até mais do que os três que estão aqui do seu lado também. Então, Barbosa e rádio, tem como separar? De jeito nenhum. Eu costumo brincar que eu comecei no rádio antes de nascer, porque meu pai foi de rádio a vida inteira, né? Então, eu frequentava o rádio na barriga da minha mãe, né? A Rádio Sociedade de Juiz de Fora, PRB3, eu já ia para o auditório, para os estúdios, para a parte técnica na barriga da minha mãe. E nasci e vivi no meio de rádio, entre radialistas, como se fosse uma coisa muito natural e comum, e jamais pensei que fosse fazer rádio. Eu queria ser engenheiro eletrônico, eu queria gravar discos, eu achava fantástico, eu amava música, e meu pai sempre foi diretor técnico da rádio, eu conhecia como funcionava aquilo. Então, eu tinha fascínio pela eletrônica e por ser engenheiro eletrônico. Claro que perceberam que foi um sonho de menino que ficou no caminho. Graças a Deus. Graças a Deus eu fui tomado pelo rádio, né? Eu comecei no rádio a fazer rádio com 15 anos, era muito ruim. Eu não sabia que... Era muito ruim. Eu era ruim, mas ruim, muito ruim, porque eu achava que era o tempo ainda dos vozeirões. Então, embora eu tivesse uma voz muito grave, eu ainda impostava a voz. Então, parecia um urso que tinha acabado de sair da caverna falando. Então, isso é porque não ouviram a voz do seu pai. Isso, que era belíssima e talvez fosse intenção minha, muito mais grave, ter a voz de meu pai, que eu jamais tive. A voz de meu pai era além de grave, era aveludada, linda, e nunca fez microfone. Sempre foi diretor técnico e sempre se disse incapaz. Não, isso não é para mim, isso é para você, Barbosinha, e para os outros. Para mim, não. E eu comecei aos 15 anos, aí aprendi com os mestres e fui aprendendo aos poucos e melhorando, né? Saí de uma rádio de 500 watts, meio quilowatt, a rádio difusora de Juiz de Fora, e hoje trabalho numa com 100 kilowatts, 100 mil watts, né? Sei lá quantas vezes mais do que eu tinha no começo. Passei lá pela B3, que depois que saí dessa rádio fui para trabalhar com a rádio de meu pai, e de lá vim para o Rio de Janeiro. Fiz um teste na Rádio Cidade, vim pelas mãos do Jodelli Larcher, diretor da TV Globo, à época, ainda diretor em partes especiais de musicais da TV Globo. Fiz um teste com 100 pessoas do Brasil e passei para fazer a madrugada na cidade em 81. E desde então nunca mais saí. Depois da cidade, eu vou me esquecer, e me perdoem, porque é muita coisa, mas Santoro, que me conhece, e Sérgio também, se eu esquecer alguma, me lembre. Eu saí da cidade, fui para Del Rey, né? Na Del Rey trabalhei com o Santoro, Mário Márcio, Carlos Antônio, filho do Antônio Carlos, Davi Tapajós da TVE, Lima, que é um querido locutor da noite, nosso professor, né? Foi para o Andar de Cima, Amado, um professor de locução também. De lá fui para Globo FM e Nacional, eu fazia Del Rey e Nacional ao mesmo tempo, e depois fui para Globo FM. Na Globo FM, num sábado,
fui fazer os debates populares do Haroldo de Andrade, junto com Alberto Brizola e mais um comunicador que eu não me lembro. Só tinha de ter menos de 30 anos, e eu estava longe disso. Aí fui fazer, no lugar do Mário Márcio, que era quem deveria fazer, mas estava no ar nessa hora, então fui substituir o Mário Márcio. O Haroldo estava no México, era 86, se eu não me engano, né? Copa de 86, Copa México? de 86 no México. Foi isso. Então, quando eu acabei de participar do debate do Haroldo, o Haroldo falando com o Primo dos Santos, que era o sonoplasta dele. Quem é esse menino? É o Francisco Barbosa, lá da Globo FM. Gostei dele, vai fazer minhas férias em janeiro. Caramba! E assim eu entrei no rádio tradicional e falado de uma vez por todas, né? Claro que a Rádio Cidade foi um sonho para mim, todo profissional de rádio gostaria de trabalhar na Rádio Cidade, teve o sonho de trabalhar na Rádio Cidade. Eu trabalhei na Rádio Cidade com o Timaço, e depois, no outro programa, eu vou falar desse episódio que merece um papo bom, né? Com craques também. Mas quando você chega na Rádio Globo AM, meu amigo, eu não me esqueço de uma frase do Paulo Giovanni. Ele diz assim: você sabe tudo de rádio, é um profissional maduro, tá bom, embora muito jovem, você sabe fazer rádio, já provou isso por onde passou. Agora você está na Rádio Globo. A Rádio Globo é outra coisa. Agora você vai ter que aprender a fazer Rádio Globo, que é outra rádio. E aí, meu amigo, não perdi a chance de aprender. Como o Sérgio falou, com a grade que eu trabalhava era uma coisa de doido, né? Adelson Alves, Luciano Alves, Antônio Carlos, eu, Haroldo de Andrade, Luiz de França, Afonso Soares com A Cidade contra o Crime, Edmo Zarif no final da tarde, Gilson Ricardo com futebol à noite, enfim, a Turma da Marimansa, cheguei a pegar um pedaço da Turma da Marimansa na boca da noite, Hilton Abirrian na madrugada. Não, aí você vai querer mexer com o meu coração, né? Aí pronto, mexeu com o meu coração. Falou de Hilton Abirrian, mexe com o coração de Cadu Freitas. Que foi onde você foi iniciado no rádio, né? Iniciado. Isso, pelo Abirrian. Trabalhamos juntos na Rádio Nacional. O cara, olha, se tem um cara generoso no rádio, esse cara é o Hilton Abirrian. É verdade. Ele é só generosidade. Enfim, eu tive essa chance de estar na Globo, e depois da Globo, depois de 18 anos de Globo, fui para a Tupi, onde estou caminhando para mais 18 anos de rádio falado, e quero mais 180. Para fazer um resumo, passei pela Herbert Richards, produzi shows, tive agência de publicidade, enfim. Minha vida... E era a voz... vamos lá, Santoro, ajuda aí. Era a voz... O Tigra dos Thundercats. Dos 2 primeiros anos, quem quiser, tiver curiosidade, procura aí na internet. E a voz também que iniciava o filme O Poderoso Chefão, Vito Andolini. Também, verdade. Eu vou até fazer então um parênteses aqui, porque o Marcelo Leite, nosso diretor, né, é a produtora, ele tem a Drymark, que é a nossa parceira. Então, o Marcelo Leite está na escuta aí, não tá, Marcelo Leite? Pois é. Então, olha só, tá na hora depois, daqui a pouco, você convidar o Barbosa também para fazer um revival do Thundercats, quem sabe, né? Fica a dica, hein, Marcelo Leite? Olha, estou na fila também, porque eu fiz curso de dublagem na Herbert Richards e não aproveitei, estou na fila também. Aí, tá vendo? Não, mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Foi uma maravilha estar na Herbert Richards o tempo que eu fiquei. Aprendi demais, mudou a minha vida profissional. Eu que sentava na voz, achava que a voz era um instrumento mais importante do comunicador, e não é, entendeu? É a cabeça dele que é o instrumento mais importante. A voz é só um veículo daquilo que ele fala, né? E lá eles me mataram, né, na Herbert Richards, que o Newton da Mata, que já se foi, que foi meu sogro, pai da minha mulher Nina Rosa, primeiro dia de dublagem, eu na bancada, ele vira assim: tá vendo esse boneco aí, esse menino aí? Tem 15 anos, ele acabou de perder a mãe atropelada ali. Vai lá, ele vai no orelhão avisar ao pai dele ou alguém que fosse algum parente o que aconteceu. Tiro grave, voz na cabeça, ele tem 15 anos. Ele tirou meu grave, cortou, aquele isso me capou, né? E foi assim que eu aprendi que você comunicar é muito mais do que ter voz bonita, é muito mais do que falar bonito, é
É interpretar. É ter uma cabeça e uma alma atrás da voz. Senão, não adianta ter voz bonita que você não vai a lugar nenhum. Deixa eu saber do Marcelo Leite, que está aí na escuta com a gente. E aí, Marcelo, concorda? Vou deixar você participar um pouquinho, já que você montou todo esse cenário para me fazer feliz, né, nesse momento de distanciamento social em que a gente está fazendo aqui o nosso programa na 94, né, de forma remota, em modo especial. E aí, Marcelo Leite, esse cara tem futuro? Tinha futuro? Tem futuro? E aí, Marcelo? Bom, Cadu, todos eles têm futuro, né? E eu espero que tenha muito para a gente continuar aí na rádio. Na parte de dublagem, você agora falar uma coisa importante, que eu acho que até nesse momento que a gente está vivendo, onde os dubladores estão passando por um problema grave, né? Não está podendo fazer o trabalho deles da forma melhor possível. Inclusive, existe uma briga enorme de se vale a pena fazer um home studio. Vários não podem montar um home studio, se as empresas devem abrir, não devem abrir. Essa é uma discussão que está tomando um vulto enorme e que, em algum momento, os programas dublados hoje são solução para um país que não teve a possibilidade de dar educação a todo mundo para até ler legenda, né? A gente brinca que, algum tempo atrás, a gente conseguia fazer uma leitura de 20 caracteres por segundo numa legenda. Hoje não se faz 12. E a gente ainda tem que escolher bem as palavras, porque muitas delas as pessoas não conseguem entender o significado. Bem, a dublagem está passando por um problema grave, né? A maioria dos dubladores ou está trabalhando em home office ou está sem trabalho. E a gente até teve algumas conversas. Eu estou falando isso porque seria uma honra ter qualquer um deles, né, trabalhando com a gente lá. Mas o espaço do dublador, o Barbosa falou muito bem, o dublador é um ator, né, principalmente um ator. E a técnica que eles têm foi desenvolvida nesse tempo de prática que eles desenvolveram, assim como o Barbosa, o Santoro e o Sérgio, para chegar no nível que eles estão. Tá? Então, assim, fica aqui o meu parabéns ao Barbosa por ter feito a parte que ele fez, mas hoje vamos deixar com os dubladores, porque a gente tem um timaço. Não sei se você sabe, mas a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, se não a melhor. Sem dúvida. Devolvo para vocês aí, porque é um assunto muito bacana. Só para fechar aí, rapidamente, Marcelo, Cadu, Santoro e Sérgio, é condição indispensável para dublar você ser um ator. E quanto melhor ator você é, melhor dublador você é. Não é? Isso é condição. E vou dizer uma coisa também fantástica. Existem excepcionais atores de TV e teatro que não sabem dublar. E existem excepcionais dubladores que não sabem fazer teatro e cinema também, não sabem atuar. Perfeito. Mas essa avaliação é perfeita. Mas eles são, como tem também os Isaacs Bardavis da vida, que você põe no teatro, põe no cinema e põe na bancada e o cara... Orlando Drummond, que onde você botar vai responder. É fascinante, mas tem de ser ator. Eu fui um locutor que dublava, por isso fui muito limitado, fiz muita coisa, mas era sempre bandido que morria em 30 segundos, ou fazia legendas, aberturas, e fazia desenho animado, nunca o protagonista, sim, um coadjuvante, né? Porque o desenho animado exige menos um pouquinho do que os filmes. Mas parabéns, Marcelo. Posso interromper aqui para fazer uma homenagem rápida? E vamos juntar o rádio com a dublagem. A gente teve até bem pouco tempo nos nossos colaboradores, Lauro Fabiano. Lauro Fabiano, que até hoje faz a Patrulha da Cidade. Lauro Fabiano, né, que a gente sabe que teve um problema de saúde grave há bem pouco tempo, trabalhou com a gente e veio, né, da locução. Lauro trabalhou muito tempo com locução e na minha concepção, um dos maiores diretores de dublagem que existe. Pois um cara que trouxe essa experiência está dentro da dublagem. Então, o Lauro é organizado, ele é um cara que pega um filme e sabe exatamente o que tem que extrair daqueles atores, tem a Marcelo, prática, já que vocês falaram nisso da voz. Vou só fechar e te passo. E uma homenagem que a gente fez para ele foi o seguinte: nesse último filme que a gente conseguiu gravar na produtora,
foi o ganhador do Oscar, a Rede Telecine, nos contratou para fazer e a gente não colocou ainda no ar pelos motivos da pandemia. E a direção foi do Lauro, né? A gente quis fazer essa homenagem porque talvez tenha sido o último trabalho de direção dele em função da condição de saúde dele. Fica aqui meu beijo para o Lauro Fabiano, um fantástico profissional. Juntando o som, é que a gente está falando aqui de comunicação e também através de som, que é o rádio, muito bacana. Santoro pediu para falar? Não, é só para dizer uma coisa, o Barbosa falou uma coisa importante, porque no tempo da gente, que a gente era mais novo, o locutor falava assim, o presidente esteve hoje no Palácio do Planalto, e não é nada disso. Ela tem que falar com a voz dele, natural. E uma coisa importante é o seguinte, existem locutores e profissionais da voz. Nós somos profissionais da voz. É isso aí. E agora eu queria voltar à temática que realmente está mexendo muito, né, com o Brasil e com o mundo de uma forma geral, que ainda é essa situação das fake news, das mentiras que chegam através das mais diversas plataformas. É o WhatsApp, é internet, é mensagem de texto. Francisco Barbosa, dessa vez eu vou começar com você, porque eu sei que isso é um tema muito caro para você, né, que tem uma responsabilidade muito grande também, de novo, num veículo como a Tupi e nas suas redes sociais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua preocupação ainda dentro dessa temática da fake news, Barbosa. Nós já conversamos anteriormente sobre a preocupação de um veículo sério e de grande porte, seja ele de rádio, de TV ou de jornal, com a fidelidade, com a realidade da informação, né? Se ela vem mesmo desprovida de qualquer exagero, de qualquer distorção, de qualquer manipulação. A gente passa numa peneira fina toda a informação, isso tem que ser feito rápido, porque o ouvinte tem, o rádio é meio quente, ele tem, por característica, informar com velocidade. Então, nós temos todo um mecanismo de verificar a informação, checá-la e colocá-la no ar com rapidez e com um índice de acerto de verdade muito grande. Erramos, claro, erramos. Comemos mosca? Comemos, sim. Mas cada vez menos, a gente está aprendendo muito nesse festival de mentiras que assola a mídia a saber determinar e distinguir o que é certo e o que é errado. Agora, é pavoroso, e o Santoro e o Sérgio vão falar com muito mais propriedade que eu, porque eles manipulam, não no que há de ruim nisso, mas eles manuseiam muito mais a internet como veículo, como trabalho deles do que eu. É criminoso o que se faz com a própria tecnologia que nos faz tanto bem, de maldade com informação, que se manipula informação, que se monta, o que se cria, o que se reproduz, o que se multiplica de mentira e que chega a gente todo dia. E é impressionante também como tem gente que cai nessas ciladas o tempo todo, né? Porque são ciladas muito bem montadas, muito bem construídas. Gente, você está falando de gente de pouca instrução, gente de pouco conhecimento? Não. Às vezes até colegas profissionais compram gato por lebre. É impressionante isso. Como no meio da emoção, e eu acho que essa é a cilada da internet, saber mexer com a nossa emoção, você embarca porque ali está se dizendo aquilo com que você concorda, com informações com as quais você concorda e se identifica, então lá vai você, acreditando naquilo que repito, é muito bem montado, não são mentiras grotescas, não são absurdos que são colocados para você. São coisas que conduzem a sua cabeça. Tome muito cuidado com isso, com o que você vê, com o que você lê, com o que você acompanha, porque você pode estar entrando numa fria sem tamanho e se tornando, o que é pior, um reprodutor em massa dessa fria. Sérgio Carvalho, vamos lá. Você que tem essa especialização também na área de mídia, na área de redes sociais e mídias digitais, queria que você complementasse o que o Barbosa falou da preocupação também, como é que gira, né, rapidamente essa questão da informação nas redes sociais. Eu acho que tem, realmente é perigoso. Eu acho que tem dois aspectos que a gente deve levar em consideração, né?
O primeiro é a questão da produção da fake news, né? Porque é difícil até você explicar o que é fake news. Fake news pode ser aquilo que a sua tia desinformada escreve ali, passa pelo WhatsApp e acaba sendo replicado pela família inteira, mas que não faz um grande mal, não faz um mal maior, mas pode também aquela notícia deliberadamente maldosa, feita, né, com intenção de atingir ou atacar alguém, que é publicada no Instagram, no Facebook, né? Então, existem essas duas possibilidades aí. E tem o aspecto, vamos dizer assim, técnico, né? As redes sociais, elas trabalham com ferramentas, com algoritmos, com programas que tendem a mostrar para você a sua timeline, né, naquela sua linha de notícias, de conteúdo, os conteúdos divulgados, produzidos por aquelas pessoas que você mais vê. Então, acaba que você cria uma bolha, né? Você vive dentro de uma bolha e vê muito mais aquelas pessoas que você segue, os conteúdos mais, vamos dizer assim, escolhidos pela máquina, escolhidos pelos programas de computadores. Completamente diferente da lógica que a gente tinha, e ainda tem, de certa forma, na mídia tradicional, no rádio, na televisão, onde é um editor, né, ou um diretor de um programa, com critérios editoriais, critérios jornalísticos, que vai saber dosar, mostrar os dois lados, os diferentes lados daquela informação, daquela notícia, daquele fato, e ponderar, né, para que você tenha, em um determinado tempo de noticiário, uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Então, esses dois lados aí, acho que eles são bastante importantes a gente olhar nessa lógica que a internet trouxe para a gente. E tem uma terceira coisa que eu acho que é o que mata de vez ou consolida aí o risco que é a internet, né? Eu ouvi isso uma vez do Otávio Guedes, né? Falando o que é boato, o que é fake news, né? Qual é a diferença de fake news para boato? Boato sempre existiu, mas a imprensa tradicional, o jornalismo profissional, não publica boato, né? Então, nem jornal, pode até errar, como o Santoro até falou mais cedo, né? A gente erra, o jornalista também erra, mas pede desculpas e corrige o erro, né? Às vezes até a correção pode não vir no mesmo tamanho, mas o problema das redes sociais é que elas imprimem o boato. Então, você consegue, às vezes de forma, né, premeditada, literada, fabricar um fato ou um boato, mas esse boato ele é impresso, se não no papel, na tela. Pode ter uma releitura. E agora, com a questão das redes sociais, passar adiante. Então, não é mais aquela coisa de ouvir dizer, não tem mais aquela coisa do telefone sem fio, a informação vai meio truncada, não. Você pega uma fotografia, estou fazendo aqui uma figura de linguagem, né? Estou tentando realizar. Você pega uma fotografia e não escreve a fotografia. Você pega a fotografia, reproduz ela em inúmeras cópias e distribui para todo mundo. A pessoa que vê aquilo realmente acha que aquilo é um fato real. Esse é o grande perigo das fake news nas redes sociais. E nesse momento que a gente vive, né, onde tudo é usado como arma de informação e de criação de narrativas, de diferentes narrativas. Boa, tá aí, Sérgio Carvalho. Luiz Santoro, eu vou aproveitar o seu sangue italiano, né, e fazer uma provocação para dentro dessa margem aí da fake news. Como é que você, como italiano, como jornalista, o que você tem vontade de fazer com quem te manda fake news? Calma, respira, né? Respira fundo, falava, vamos lá. Inclusive isso ontem com o Barbosa, que mais uma vez me ensinou. Eu sempre estou aprendendo com o Barbosa, então, que é irmão, a gente troca confidências, e ele me ensinou uma coisa ontem, que às vezes você não pensa naquilo. A minha vontade é pegar o cara
torcer o pescoço dele assim, sabe como é que é? Torcer assim o pescoço do miserável, entendeu? Miserável. Não miserável não, miserável. Torcer o pescoço do miserável. Mas a gente não pode. E a gente tem que tocar a coisa sem essa agressividade, porque o que o mundo não precisa mais é de agressividade, é de violência. A gente tem... eu tenho certeza... eu tenho melhorado, apesar das minhas pioras, às vezes eu tenho as pioras, né? Mas eu tenho melhorado por causa dos meus amigos que, sabe, me seguram nesse ponto. Eu fico pensando, sabe, Cadu, como é que é a cabeça de uma pessoa que inventa uma coisa para prejudicar outra ou outras? Como é que essa pessoa consegue dormir? Quer dizer, se você um dia mentiu para alguém, eu sempre disse para os meus filhos, para não mentir, conta a verdade, seja o que for, conta a verdade, é mais fácil, porque a verdade é uma só, né? Como dizia Milor Fernandes, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? E esse pessoal se aproveita demais disso. Agora, a coisa que mais me espanta, eu não sei se vocês viram isso, mandaram um vídeo para mim, tá? Em que uma pessoa começa a falar. Daqui a pouco sai essa pessoa e entra, por exemplo, o Donald Trump falando. Com a mesma voz do Donald Trump, mas sem ele estar falando nada. Aí entra o Barack Obama falando com a voz do Barack Obama e sem ele estar falando absolutamente nada. O que o Sérgio falou de foto, eu estou falando de vídeo. Aí é para ir à loucura. Porque com esses vídeos, com esses programas, que você conhece bem isso, Sérgio, tá? Esses programas, o cara modifica tudo. E bota a boca do sujeito falando, e não é o sujeito que está falando, é o cara que está gravando lá. É a dublagem então, que a gente falou há pouco tempo, né? Entra uma relação com a dublagem, inclusive. E aí o cara fala, e não é nada daquilo, meu Deus, é uma coisa alucinante. Quando eu vi esse vídeo, eu não sei se vocês viram isso. Você viu, Barbosa? Viu, Sérgio? Você viu? Vi não. Vi não. Você viu, Sérgio? Vi sim. Né? É um programa de manipulação de imagem e áudio que simula ou reproduz os movimentos, o jeito, a forma de falar e tal. O trejeito do cara. O trejeito do cara. Entendeu? Aquele jeito do Barack Obama falar, o jeito do Trump falar, sabe? Esse de, meu Deus, agora vamos falsificar tudo. E foi absorvido, sabe da onde, né? Dentro do cinema. Porque o cinema digital, claro, a digitalização das expressões e da fala, das expressões, eles usaram esse programa para fazer exatamente isso. Como é que era o nome daquele filme? Senhor dos Anéis? Que o cara fala, my precious, que ele falava do anel. Era um cara que estava fazendo aquilo e apareceu o Gollum. Lembra do Gollum? Então, pô, sabe, é uma coisa meio maluca. Isso é uma coisa meio maluca. Quer dizer, o ser humano, quando quer fazer o mal, ele faz. Se bem que eu vou falar uma coisa que Barbosa diz sempre. Deus está com a gente, cara. Então, se Deus está com a gente, está tudo certo. Eu não vou, sabe, as coisas ruins vão passar, sabe, e Deus está com a gente. Então, quem é do bem, fica no bem. As fake news machucam. Não esqueça que algumas pessoas já se suicidaram com fake news. Algumas eram até verdadeiras, mas se suicidaram com a forma que foi projetada a história. É verdade. Bom, meus amigos, chegou a hora que todo mundo espera também do programa aqui, que é a hora da gente conhecer as razões sociais de cada um dos nossos convidados. Vou começar, então, pelo jornalista, radialista, professor Sérgio Carvalho. Conta para mim qual é a sua razão social. A minha razão social, Cadu, é a boa comunicação, levar informação, boa comunicação, prestação de serviço. É o que eu sempre acreditei. O rádio é um aliado inigualável para esse papel, né? Da prestação de serviço, levando informação, fazendo disso um aliado da população, principalmente nesses tempos tão difíceis, né? De pandemia, isolamento e pandemônio, como disse o Barbosa. Muito bem. Agora, saber a razão social
do publicitário, jornalista, professor de química. Enfim, Luiz Santoro, conta para mim qual é a sua razão social. A minha razão social, Cadu, se eu tiver 3 coisas na minha vida, eu já estou muito satisfeito. Deus, que eu não abandono nunca, a minha família e os meus amigos. Essa é a minha razão social. Agora, eu me lembro de uma vez de uma turma que eu fui para Paraninfo, em que eu disse para eles, que eu morra velho, mas que eu morra jovem, que a minha cabeça continue da mesma forma, entendeu? Brincalhão como eu sempre fui, reverente como eu sempre fui, mas, sabe, mais amigo dos meus amigos, sabe? E cuidando da minha família. Isso é muito importante para mim. Eu sou italiano mesmo. Então está na hora da gente saber do Francisco Barbosa, comunicador, radialista, enfim. Francisco Barbosa, conta pra gente qual é a sua razão social. Pois bem, Cadu, eu encontrei minha razão social no rádio. Por quê? Minha razão social no rádio é de servir. Meu barato é servir ao próximo, né? Com o rádio eu consigo servir de uma maneira completa ao próximo, com a informação que gera conhecimento, que gera discernimento, que gera, vou falar uma palavra horrorosa, mas é que diz, empoderamento, que faz com que as pessoas tomem decisões melhores, consigam progredir nos seus intentos com menos erro. Então, a informação é primordial nesse meu trabalho de servir. E fechando com o serviço, né? Não só informar o cara o que ele deve saber, como mostrar para o cara como ele pode tirar proveito da informação que ele tem, em que portas bater, a quem procurar, o que exigir, o que pleitear. O rádio me dá a felicidade de eu ser plenamente aquilo que eu quero ser, um servidor do próximo. Essa é a minha razão social. Então, eu queria pedir agora para o Sérgio Carvalho, para o Luiz Santoro e para o Barbosa, para divulgarem como é que a gente acha vocês. Sérgio Carvalho, como é que a gente acha você nas redes sociais? Como é que a gente faz contato? Como é que a gente vira ainda mais seu fã, Sérgio Carvalho? Pode me procurar no Twitter, SVR Carvalho, ou no Instagram, também estou por lá no Instagram, e no Facebook, mas fica mais fácil no Twitter e no Instagram. Boa. SVR Carvalho. SVR Carvalho. No Twitter. Boa. Tá bom, Sérgio. Luiz Santoro, você é o mestre dos mestres do Facebook. Aliás, eu convido todo mundo a seguir o Santoro no Facebook para rir, pelo menos uma vez por dia ou 2 vezes por dia, porque, olha, agora vai com calma, porque pode ser que você se assuste em algumas vezes. Em alguns momentos você até se assuste, né? Mas vale a pena. E aí, Santoro, como é que a gente acha você? Eu estou no Facebook, né, Luiz Santoro, meu nome mesmo, no Instagram, não sei por que cargas d'água, botaram lá Luiz Santoro 51, 53, 56 e ficou. Eu não entendi por que essa história. 51, 53, 56, sei lá. Eu deixei lá. E no Facebook é Luiz Santoro. Então, com Z ou com S? Hein? Com Z. Luiz com Z, Santoro. Eu sou velho, cara, então é Luiz com Z. Tem isso? É Luiz com Szinho, com acento, essas coisas. Tá bom. Pô, aqui tem a oportunidade de falar o seguinte, você lançou recentemente um projeto de língua portuguesa, que são as pílulas, não é isso? Como é que a gente acha? Aproveita aí o espaço. Tem uma audiência gigantesca. Eu estou pensando em continuar, né? Porque eu lancei o primeiro livro, né? Eu lancei o primeiro livro e não lancei o segundo. E já está tudo pronto. O terceiro, o quarto, o quinto, todos eles estão prontos. E eu estou pensando em pegar essa história. Mas em casa, eu estou trabalhando muito mais do que se estivesse trabalhando lá no trabalho mesmo. Lá no local de trabalho. Ali trabalha pra caramba com esse negócio de home office. Deus que me perdoe. Boa, muito boa. É verdade, as pessoas estão trabalhando até uma pauta boa para a gente fazer também aqui no Razão Social e para o debate do Francisco Barbosa também, né, Barbosa? Como é que a gente acha você? Claro, todos os dias, de segunda a sexta, na Rádio Tupi, de 11 ao meio-dia, e os sábados, 2 horinhas a mais, com o Francisco Barbosa. Além da Tupi, e aí, Barbosa? Então, os endereços com o mesmo nome, tanto para o YouTube, quanto para o Instagram, quanto para o Facebook. Se querem me conhecer um pouco mais e ficar mais tempo comigo, se é que me aguentam, Francisco Barbosa Rádio, em todas as entradas da web.
Boa. E você lançou recentemente também, retomando o seu canal no YouTube, né, Barbosa? Isso. Com um programa de bate-papo também, com várias feras também, né? Se liga! Vai Se lá liga. que a gente quebra o pau lá com os assuntos que você gosta de discutir. Muito E bom. tá falado. E tá falado. E tá falado também lá no Instagram, no Francisco Barbosa Rádio. Segue Isso, lá que isso. vale a pena. Isso. Bom, Sérgio Santoro, Barbosinha, olha só, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, pelo trabalho que vocês fazem também no rádio, na comunicação. Foi um papo que passou muito rápido. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, obrigado, Santoro, obrigado, Barbosa, pela acolhida sempre lá no debate da Tupi. E a gente vai fechando por aqui. Eu, Cadu Freitas e o Razão Social, Conectando Ideias, volta na próxima semana. Então, fui! Tchau, tchau!